Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a página de abertura. Chico Xavier, o primeiro livro, capítulo 46, Nunca te isoles. Nunca te isoles entre os mananciais da vida. A vida é o eterno bem que nos foi dado, para que o multiplicássemos indefinidamente. E a alma que se abandona ao sofrimento ou ao bem-estar é um deserto sem oásis, onde outras almas sentem fome e sede. Multiplicar a vida é amar sem restrições, a flor, a ave, os corações, tudo o que nos rodeia, atenuar a dor alheia, sorrir aos infelizes, bendizer o caminho que nos leva da treva para a luz, agradecer a Deus que é Pai bondoso, o firmamento, o luar, as alvoradas. Ler a sua epopeia feita de astros, ter a bondade ingênua das crianças, tecer o fio eterno da esperança, por onde se sobe ao céu, dar sorrisos, dar luzes, dar carícias, dar tudo quanto temos. Tudo isto é amar, multiplicando a vida, que se estende infinita no infinito. Dar a lição de paciência se sofremos, dar um pouco de gozo se gozamos, é guardarmos a semente da vida em leivas verdejantes, e a qual há de nós dar. Sombras amigas que descansamos, sombras amigas para descansarmos, indumentos de flores perfumosas e frutos aos milhares para nutrir as nossas alegrias nos jardins estelares. Marta. E assim, Senhor, diante dessa belíssima lição, que nos convida a não nos isolarmos, mas viver fraternalmente uns com os outros, cada um com as suas diferenças, mas cada um tendo a sua compreensão e aceitar cada um como é. Agradecemos o dom da vida, pela saúde e por tudo que o Senhor nos permite usufruir, a nossa eterna gratidão. Mas ajuda-nos a estarmos contigo, olhando os nossos irmãos com o mesmo olhar que tu nos olhas, de bondade, nos dando incentivos para que cada dia sejamos melhores. Abençoa o nosso Otávio, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje, que ele possa estar envolvido, intuído e inspirado por ti para explanar o teu Livro dos Espíritos. Se também com a nossa Sônia Alice, que nos trará a leitura e o comentário do Evangelho da noite de hoje, que ela também seja envolvida no teu amor, inspirada e intuída para explanar o teu Evangelho de amor. E abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos absorver tudo aquilo que o nosso espírito necessita, e que a tua paz possa nos envolver hoje, agora e sempre. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecer a Deus por a gente estar aqui, nessa presença aqui, desses espíritos que nos fortalecem, nos dão o ânimo, né? Para que a gente possa
está aí na batalha, trabalhando, né? Que a gente possa aqui hoje ter um pouco mais de aprendizado com os espíritos aqui. Então, hoje, nós estamos na parte 3ª do Livro dos Espíritos, o capítulo 7, tá? Que hoje é a lei de sociedade, que a gente está trabalhando nessa parte 3ª, são as leis morais. E aí a gente vai falar sobre a lei de sociedade, e eu vou falar aqui sobre, são 3 itens aqui. Tem necessidade da vida social, o segundo, vida de isolamento e voto de silêncio. Tá? Semana que vem vai ser falado sobre os laços de família. Então, Kardec começa aqui na 766, ele faz a seguinte pergunta: a vida social está na natureza? Se a gente olhar, né, a resposta diz que certamente que está na natureza, e que o homem, ele vive, a forma nossa é realmente estarmos juntos de uma forma para desenvolver o próprio planeta. E não é só apenas o homem que tem uma vida social. A gente pode, todos os reinos têm a vida social. A gente vê a sociedade das abelhas, das formigas, dos vegetais, né? Então, assim, o homem tem, devido à sua inteligência que foi facultado a nós, a questão do desenvolvimento de todas as coisas que estão ao nosso redor. Porque se nós pararmos para analisar lá no início, né, lá na Pedra Lascada, era de uma forma a sociedade. Eles vinham, ficavam no local, depois iam para outros, até que começaram a se estabelecer em determinados locais, começaram a se desenvolver questões de plantação, de criação, de animais, né? Então, assim, a vida vem num progresso devido à sociedade. Por quê? Aqui dentro do texto, ele vai falar sobre questões que cada um tem um dom diferente, uma capacidade diferente do outro. Então, nós dependemos um dos outros devido a isso. Eu posso ser muito bom na área de eletrônica, porque eu estudei, trabalho com isso. Mas você tem um médico, você tem a pessoa que tira o lixo, você tem todas as atribuições que nós temos. Isso visa o quê? A gente poder viver em sociedade. Quando a gente vem à casa espírita, que nós estamos muitas das vezes desequilibrados, precisando de um conforto, de um acolhimento, não é um trabalho social, não é essa vida social que nós estamos tendo, né? Porque cada um depende, mesmo que eu tentasse ficar totalmente isolado, e a comida que chega na minha casa, e todo o conforto que se tem, alguém produziu. Foi quem? A própria sociedade. Então, e se Deus nos deu diversas faculdades, aí nós vamos ignorar as nossas faculdades? Por exemplo, a de falar, de pensar, de agir no sentido do bem? Então, tem horas que eu posso estar numa condição de equilíbrio, de tranquilidade, e posso fazer o acolhimento a uma pessoa que não esteja tão equilibrada naquele momento. Mas como nós não conseguimos se manter no equilíbrio o tempo todo, daqui a pouco eu estou desequilibrado e vai ter alguém que vai poder me ajudar.
Então, essa que é a importância dessa questão da sociedade, né? Deixa eu ver aqui, ó. O pensamento, as palavras são um começo, né? Deus facultou todos os dons para que o homem se entendesse, para progredir na vida. Então, cada um tem aqui, se nós formos perguntar, cada um tem uma especialidade. Atua numa área diferente. E a vida em sociedade, ela já começa no lar. O início da nossa vida já começa no próprio lar, né? A gente já depende de um casal para que se tenha filhos, e ali começa a educação dos nossos filhos. Então, assim, a pessoa não querer viver em sociedade, a pessoa está completamente equivocada em relação a isso, né? É claro que muitas das vezes a pessoa está com uma doença, com uma depressão, alguma situação que leve a um isolamento. Mas isso, por um motivo de doença, a gente até compreende. Mas se isolar da vida é complicado, porque se a pessoa vai ali no meio da rua, passa mal, se nós não vivermos em sociedade, eu vou passar e deixar a pessoa ali, né? Então a gente tem que perceber, acho que assim, nessas questões aqui, a gente perceber que nós dependemos um dos outros. Isso é uma coisa assim muito importante, porque quando a gente se isola, que aqui vai falar em isolamento, né? A gente tem um egoísmo muito grande, achando que é só eu, a vida é só minha. E as faculdades que às vezes aquela pessoa está trazendo é tão grande que pode trazer benefícios para tantas pessoas. E ela se isolando, vai se perdendo. Eu li um trecho aqui de onde eu estudei que fala exatamente isso. Até essas mensagens que nós recebemos é um trabalho que é feito no trabalho do bem, um trabalho social, que é levar a educação para todos nós. Vê aí, todo mundo hoje aqui, eu fui de um tempo que você ter o telefone fixo em casa era o preço quase de uma casa. As pessoas faziam um negócio. Hoje todo mundo tem um celular aí na mão, né? Entendeu? Então, assim, se não fossem esses cientistas, as pessoas debruçadas no estudo, e não passasse nenhuma informação, tudo estava paralisado, nós ainda estávamos num estado primitivo de vida. Então, assim, nós temos que ter esse despertar, que isso é uma coisa, como Kardec bota aqui, a vida social está na natureza, né? Sim, ela está na natureza, isso faz parte da nossa... Aqui tem um trecho aqui que ele fala até de um sentimento inato que nós temos, de nos procurarmos uns aos outros. Porque se a gente não procurasse um ao outro, a gente não teria ninguém aqui no planeta Terra, né? Como é que iam se reproduzir se eu quero viver em pleno isolamento? Aí, na 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Quer dizer, primeiro ele pergunta se a vida social está na natureza. E agora Kardec quer saber se é contrário esse insulamento absoluto, né? E os espíritos dizem, sem dúvida, isso é contra contra a lei da natureza. Nós fomos criados para viver em sociedade. Essa que é a grande questão.
nós temos os nossos problemas familiares, os nossos problemas com as pessoas do nosso serviço, com os transeuntes, às vezes na rua, né? Por aí vai. Mas isso faz parte da gente aprender até lidar com as diferenças. Isso, quando nós conseguimos aprender a lidar com pessoas que pensam diferente de nós, que têm uma outra visão da vida, isso daí é um aprendizado, é um crescimento para cada um de nós. Às vezes tem pessoas muito endurecidas, você passar a tentar respeitar aquela pessoa. Ela não quer tentar aprender, não quer tentar se modificar, não está vendo os problemas que está causando por uma sociedade. Isso é um problema individual dela. O problema tem que ser comigo. Eu tenho que querer crescer e aprender a lidar com as diversas formas, com essa diversidade de pensamentos, de condutas de cada um dentro de uma vida social. As leis, elas existem para regular a nossa sociedade, porque cada um tem um pensamento totalmente diferente e daqui a pouco cada um ia fazer o que quisesse. Então, passou a existir leis que são mutáveis o tempo inteiro, porque a sociedade vai se modificando ao longo do tempo. E aí você vai precisando de novas leis. A sociedade já não é... Eu fiz 64. Quando eu estava com 10 anos, era diferente dos dias de hoje. Muitas coisas mudaram ao longo desse período todo, né? Então, assim, são muitas lutas. A gente vê aí pelos governos que passam, os embates que são feitos dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, né? Toda essa questão política que nós vivemos diariamente, né? Então, assim, são lutas que têm que ter conquistas para a maioria das pessoas dentro da sociedade, e não privilégio para uns e sacrifício para outros. A gente tem que ter essa consciência. Pode ser que tenha determinadas leis que possam vir me prejudicar, mas essa mesma lei ela pode estar abrangendo milhões de pessoas. Aí quem é um em relação a milhões? Então a gente tem que ter uma visão de sociedade, né? E dar oportunidade a todos. Todos nós somos filhos de Deus. E aí a gente vive num mundo que fica discriminando as pessoas por qualquer motivo que seja. Seja na área sexual, seja por causa da cor da pele, seja porque tem dinheiro, o outro não tem, né? Então, assim, nós vivemos nesse mundo aqui, viemos para aprender a saber se comportar, a saber lidar com tudo isso. E assim, dentro de tudo, imagine aqui, lá embaixo vai falar de isolamento, né? Mas aí eu vou antecipar. Vamos imaginar que Jesus tivesse vindo, né? Quer dizer, Jesus veio, tivesse vindo, não veio, e ele veio com uma missão, mas resolveu o voto de silêncio absoluto e o isolamento. Como é que seria, né? Vamos tentar extrapolar um pouco aqui o que o Kardec está trazendo. A gente poder olhar, e aí? Como é que a gente estaria vivendo? Ainda estaria com as leis de Moisés um pouquinho modificadas? Será que todo esse amor, toda essa prática de caridade, será que a gente já estaria nesse nível? Com a vinda dele
dele poder transmitir isso para todos nós. Nós estamos com o planeta aí em guerra em todos os lugares. Imagine se ele não tivesse vindo. Ou se ele resolvesse se isolar. Tudo o que ele tinha para fazer, ele ia ficar recolhido. No canto dele, não. Já tenho todo o conhecimento. Então, assim, eu vejo assim, a maior demonstração que nós temos para a transformação da sociedade. Né? Tanto que o calendário a gente bota lá, antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? É o nosso calendário, a gente passou a marcar depois de Jesus. Então assim, a gente tem que começar a pensar, imagina esses grandes nomes que nós vimos aí, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, Divaldo, né? A Irmã Dulce. Quanto trabalho essas pessoas fazem? Imagine se elas tivessem resolvido, elas e tantos outros, Gandhi, né? E tantas personalidades aí que vieram para impulsionar a todos nós. Imaginemos que eles, não, vamos ficar no isolamento absoluto, ficar lá tranquilo, paradinho, não vou me aborrecer com nada, né? Aí vocês vejam, por exemplo, Gandhi. O Gandhi tinha uma condição financeira boa, estudou na Inglaterra, tinha todos os privilégios e larga tudo para lutar a favor ali, de tentar tirar aquela opressão que a própria Inglaterra fazia sobre os indianos. Então, olha a demonstração de patriotismo que o Gandhi tinha. E ele tem uma cena no filme, porque ele pregava a não violência o tempo todo. Não importa para o outro. E uma vez ele foi preso, né, uma das vezes ocorreu da população ir lá fazer a reclamação. E os soldados lá batiam no povo, só que ele, como um líder, né, conseguiu colocar na cabeça das pessoas que nós não devemos revidar. E o que estava ocorrendo? Os homens iam enfrentando os soldados batendo nessas pessoas, e as mulheres recolhiam para cuidar das pessoas. Só que eram muitas pessoas, e os soldados já estavam cansados de bater, porque foi a madrugada toda, foi rodando. Tudo em termos, né, de libertar o Gandhi, e acabaram soltando ele nesse período. Quer dizer, o que eu estou transmitindo aqui é o quê? Essas pessoas vêm com um propósito. Qual é o propósito deles? De transmitir algo que a gente ainda não tem, que a gente ainda não possui, né? Tipo o Chico Xavier da vida, né? Então, assim, se essas pessoas vivessem em isolamento, nós não teríamos esses ensinamentos aqui. A questão, por exemplo, da ciência, né? Se esses grandes cientistas não trocassem as informações, nós ficaríamos aonde? Onde é que nós estaríamos ainda parados? Né? Então, assim, é importante nós olharmos para nós e falar assim, qual é o conhecimento que eu tenho? O que é que eu posso transmitir para o outro? Entende? Porque, assim, é uma dificuldade das pessoas, às vezes, perceberem isso, mas cada um de nós tem um dom, tem uma facilidade em uma determinada área.
E nós temos que passar isso, porque nós não vamos ficar aqui. Por exemplo, lá no serviço federal, nós estamos com cerca de 80% das pessoas para se aposentarem. Aí fizeram agora um concurso, foram 150 pessoas que vão entrar ainda. Mas dessas 150, não está suprindo 1/10 das pessoas que estão para se aposentar. E aí, todo um investimento que foi feito dentro dessa área, é uma área sensível, que é a área nuclear, as pessoas se aposentarem, levarem consigo toda a sua parte intelectual, e aí? Quer dizer, nós como povo, que contribuímos com nossos impostos, vamos perdendo as coisas. Entende? Então, assim, nós temos um serviço público que fornece um atendimento, pode ser que não seja o melhor devido a essas condições que eu estou colocando, falta de pessoal, né? Mas nós temos o atendimento. Você vê aí o SUS, questão do SUS aí, há pouco tempo aí, foi atendido um repórter americano que não entendeu nada, como é que ele foi socorrido e não teve conta para pagar. Porque ele falou assim, o que fizeram por mim, se fosse lá nos Estados Unidos, eu tinha que penhorar minha casa. Entende? Então, assim, nós temos que perceber isso, que a vida é em sociedade. Então, que a gente tenha que ter atendimento público. Quem está ganhando muito bem e tal, qual é o problema de estar pagando um pouco mais de imposto para que os serviços funcionem? Para que a gente tenha um atendimento. Quem é que nunca ligou aqui para um corpo de bombeiro? Viu um acidente, aconteceu alguma coisa? Nós temos que ter. Então, assim, não existe essa vida enclausurada. É como coloca aqui, isso é uma ignorância da pessoa. Porque até o próprio livro que ela está lendo em casa, de forma isolada, é um aprendizado que veio do seio da sociedade. Da onde é que estão se produzindo tantas informações, tantas descobertas, tantas coisas boas que vêm? É através da nossa comunicação, da nossa interação. Cada um com as suas diferenças, com seus problemas e tudo, mas nós temos que tentar ver a dificuldade do outro, porque eu também tenho minhas dificuldades. Né? Então, viver em sociedade é fácil? Não, não é fácil. Mas são coisas que nós estamos aqui para aprender. Então, quando eu entrei aqui, eu comecei a aprender essa questão de pessoas com autismo, né? Porque eu tenho essa coisa de poder falar, mas às vezes tem autista que não. Então eu tive que aprender uma coisa que eu não sabia. Hoje, tem um garotinho aqui que hoje ele não está falando comigo, mas antes eu me adorava. Aí agora, então assim, a gente poder compreender isso, é um momento que aquela pessoa está passando. E a gente vai passando por cima das coisas sem se perceber da dor do outro. A gente fica percebendo a nossa dor. A nossa dor é a mais importante do mundo. Né? Então, assim, não é por aí. A gente tem que poder deixar ser acolhido e também ter uma condição de acolhimento do outro. Porque tem hora que eu dependo, tem hora que é o outro que depende, e nós vamos nessa troca e com isso a gente pode progredir na vida. Em diversos campos, não só apenas no campo
vamos dizer, de tecnologia, nessas áreas assim, mas da vida social, aprender com o outro, saber que o outro é diferente de mim, mas tem muitas coisas que aprende comigo, né? Uma vez eu estava na psicóloga, aí surgiu lá uma questão de pena de morte, e ela falou para mim: Otávio, eu só não sou a favor da pena de morte porque só vai morrer pobre, essas coisas assim. Mas tem pessoas que já estão num nível tão alto de... Ela deu o nome da doença lá, né, da psicopatia, que ela não vai ter jeito de se recuperar. Aí eu falei para ela assim, eu sou contra a pena de morte, primeiro que eu acho que não dá para tirar a vida de ninguém. Mas, em primeiro lugar, é porque você vai pagar alguém de forma legal a tirar a vida do outro. Uma pessoa de bem a tirar a vida do outro. Aí ela falou assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Entendeu? Então, assim, uma pessoa com uma capacidade elevadíssima dentro dos estudos dela, mas ela nunca se tocou nesse ponto, nessa questão. Porque alguém vai ter que dar uma injeção, se for na época de cadeira elétrica, tem que ligar a energia lá, né? Ou dar um tiro, fazer qualquer coisa. Alguém vai ter que fazer alguma ação para que tire a vida do outro, né? Então, assim, essas coisas a gente vai trocando informações. E aí a gente consegue crescer uns com os outros, mas nós temos que estar junto. É aquela pessoa simplória que está ali fora, eu não sei a história de vida dela, ela pode me passar muita coisa também. Às vezes tem muita gente que está no meio da rua por desemprego, por uma série de fatores, e está lá. E são pessoas inteligentíssimas, pessoas que já fizeram inclusive faculdade, trabalharam, né? A vida vai dando voltas e a gente não sabe qual é a condição. E assim, se nós olharmos para a condição de Jesus, qual foi o exemplo que ele deu a todos nós? Ele estava no meio dos criminosos, estava no meio das prostitutas, só das pessoas totalmente necessitadas era onde Jesus estava, né? Demonstrando para todos nós o quê? Uma lei de sociedade amorosa, na prática da caridade, porque quando você começa a trabalhar no bem, você está trabalhando para você. Você começa a ter um contato com a outra pessoa e ver necessidades que você desconhecia. Então, assim, é por isso que é importante a gente ampliar os nossos pensamentos. Não é que chegue uma pessoa, fale alguma coisa, eu já sou contra. Não. Analisa o que aquela pessoa está trazendo. Porque pode ser uma coisa importante que você nunca tenha pensado daquele jeito. A gente tem que parar para analisar, tá? Não é a pessoa chegou e você aceitar. Não, peraí. Não, isso aí é uma coisa... Peraí, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar. Hoje é fácil a gente entrar na internet, pesquisar uma série de coisas. Então, assim, e aí a gente vai criando, realmente a pessoa tinha razão. E a gente começa a mudar o nosso ponto de vista. Porque a gente gosta de ficar muito com o nosso ponto de vista, né? Achar sempre que está certo, que é o dono da palavra, que é isso, que é aquilo. Não é assim. Então, aqui, nessas perguntas aqui, vem falar muito sobre essas questões da gente estar vivendo na sociedade e não no isolamento. Quer ver? 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mais uma vez que também todos os gostos na natureza, por que será condenável
o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem. A satisfação, como ele coloca aqui, egoísta, né? Porque não é porque que ele coloca aqui como está na natureza, né? Então, assim, aí eu trago aqui um trechinho aqui de Miramês, ó. Que direito tem um homem de se isolar dos seus companheiros? Qual a finalidade deste gesto que não leva a nada? Isolar-se e desprezar as companhias que Deus proporciona às almas para o completarem ou que buscam o seu desenvolvimento. Quer dizer, eu vou me isolar tendo uma capacidade muito boa de levar alguma coisa para as outras pessoas. Foi o exemplo que eu dei lá no início, né? A gente pegar Jesus, resolveu ir para o isolamento, e aí não teria passado nada sobre caridade, amor ao próximo, né? Amar os vossos inimigos, aos criminosos. Hoje nós temos esses conceitos todos, graças a Jesus, que sabia que a lei de sociedade é uma lei natural e que ele pôde se misturar aos mais necessitados e transmitiu tudo isso para nós. E nós ainda estamos em guerra, em todo o mundo, né? E vários tipos de guerra, né? Na 770, ué, aqui pulou, a 770. Não tem. Deixa eu ver aqui. 770. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Aí os espíritos falam que é o duplo egoísmo, né? Esse é 770. Então, lá o Miramês ele fala assim, ó, o egoísmo na reclusão é duplamente inferior, por deixar inativos seus dons, principalmente a caridade. Quer dizer, eu venho com um dom para ajudar as pessoas, para ajudar a humanidade a progredir, e eu deixo ele lá paradinho. E como na resposta aqui, que é duplamente, né? E aí ele coloca aqui, principalmente a caridade, porque eu estou no isolamento absoluto, então eu não vou praticar a caridade. Além de adormecer os meus dons, eu não vou ajudar, não vou auxiliar ninguém, eu não quero viver em sociedade. Então são coisas assim, são perguntas que às vezes a gente olha, parece simples, mas ela tem uma profundidade muito grande. A gente se aperceber, hoje eu não estou bem, poxa, como é bom quando chega um amigo, uma outra pessoa que vem, te faz um acolhimento, te dá um direcionamento, você se sente mais aliviado. Agora, se eu estou sozinho, trancado num quarto, não quero sair, não quero nada, fica difícil, né? Eu vejo muito mais como uma doença das pessoas, essa questão de isolamento. Isso é meu, tá? E também aqui, ó, a alma que entra em reclusão deixa de apresentar muitas lições que iriam instruir, crescendo para a vida maior. Quer dizer, ela também deixa de receber instruções, aprendizados, para que ele possa crescer, progredir na vida. E aí fica lá paralisado na vida. Então a gente também tem que ver que até a própria pessoa, ela deixa de entrar em contato, porque vê esse mundo muito pernicioso, como Kardec coloca, mas ela também está perdendo muita coisa. É com essas diferenças, como eu coloquei,
é que nós vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. Ele também coloca nessa questão 770, o egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando cativas de si mesma, paralisando muitas das suas faculdades espirituais. Quer dizer, eu acabo não me desenvolvendo em área nenhuma. É isso que me traz esse isolamento. Então, a gente poder ter esse entendimento, que nós vivemos em sociedade, é para isso que nós viemos aqui, aprender as coisas que nós não temos conhecimento, que nós temos dificuldades, elas estão aí para que possamos aprender, possamos crescer. Vai ser de uma hora para outra? Não, mas já é um início. Eu, particularmente, demorei muitos anos para entrar na doutrina espírita. Eu veio aí 42 anos, por aí que eu entrei na doutrina. Nunca gostei muito de questão de religião e hoje eu estou aqui. Né? Quer dizer, a hora que eu fui a primeira vez no Leon Denis, gostei da mensagem, da palestra que foi dada e tudo, aquilo me tocou e eu comecei a frequentar a doutrina espírita. Porque a gente também não pode... As pessoas estranharam muito, né? Meu filho falava, pai, o senhor sempre falava que não gostava, não sei, agora o senhor está indo lá o tempo todo. Eu falei, eu tenho que... Foi uma coisa que me tocou, que me deu uma visão de vida diferente. Eu não posso ignorar isso. Está me trazendo mais paz. E aí eu vou abrir mão porque eu sempre falei que eu não... Porque minha mãe insistia muito que eu tinha que ter uma religião, que eu tinha que ter... Eu falei, mãe, eu não aguento, eu vejo as pessoas aqui estacionam na porta da garagem, estacionam aqui na curva, né, que eu morava ali na rua do Leon Denis. Pô, eu já quase bati aqui 2 vezes com o carro, porque tem gente estacionando na curva e a pessoa subiu na contramão. Eu falei, eu vou fazer o que lá dentro? O que eu vou aprender? Porque assim, não adianta eu ficar aqui falando, transmitindo alguma coisa e chegar ali fora e agir de outra forma. Eu vi a palestra de um senhor, eu acho que ele é paraibano, e ele é cirurgião. Então ele falou assim, a vida de cirurgião não tem hora de trabalho, eu não posso parar, deu 5 horas, eu tenho que parar o meu trabalho. Ele falou, não dá, você está no meio de uma cirurgia. Aí ele falando, né, aí ele saiu da cirurgia, ele falou que era umas 5h15, 5h20, e pegou um táxi para ir na concessionária, pegar o carro dele que estava lá numa revisão e tudo. Aí chegou lá em cima da hora, aí falou com a moça, aí a sirene tocou, encerrando o expediente. E era uma sexta-feira, aí ele falou para a moça, não, pega meu carro, por favor, não sei o quê. Não posso, já acabou o expediente. Aí ele por dentro, ele falou assim, eu fiquei olhando para ela e comecei a fazer um Pai Nosso, porque eu tinha que me acalmar. Eu não podia ter uma reação, apesar de eu precisar do carro, devido à minha profissão e tal, eu comecei. E, de repente, eu escutei uma voz falando assim, aí falou o nome da pessoa, né? Aí eu olhei e falei, a pessoa elogiou ele, falou com ele, tudo. Ele falou, o senhor está com problema? Ele falou, estou, meu problema é que eu queria tirar o carro e tal. Ele falou, eu gosto muito das suas palestras, que não sei o quê. Começou a enaltecer ele. Aí ele falou assim, aí eu comecei a rezar um outro Pai Nosso. Ele falou, já pensou se eu tivesse aqui fazendo um escândalo com essa mulher? Entendeu? Botando ela no lugar dela, né? Porque a gente começa a se inflar. Aí eu comecei a rezar um outro Pai Nosso. É o que ele falou assim, nós temos que sair daqui com um aprendizado. Foi um trabalho muito grande de Kardec, da espiritualidade,
dos médiuns que participaram, para que a gente use diariamente na nossa vida, e não exclusivamente dentro da casa espírita, né? Eu achei muito legal ele falando, eu até botei lá para seguir, e ele falando de uma forma assim muito legal, né? Que ele falou assim: olha, vocês não têm ideia de como foi esse Pai Nosso para eu me segurar, né? Ele arrumou uma ferramenta para ele se conter, né? Porque ele estava ali ansioso com aquela questão. Então, assim, é a nossa vida. Vamos ter transtornos o tempo todo. E como é que eu me comporto diante da dificuldade? E aí eu só vou aprender vivendo com a sociedade, vivendo com pessoas que transmitem coisas boas, que dão exemplos, né? Porque, por exemplo, Jesus não apenas falou, ele exemplificou tudo o que ele falou, foi exemplificado. Então, assim, não adianta as pessoas ficarem falando e não buscar se corrigir, buscar se melhorar, porque senão fica difícil, só fica na fala, não dá. A gente tem que começar a tomar ações na nossa vida para o nosso crescimento. Isso é uma coisa nossa, né? Para o nosso crescimento. Aí, 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Esses se elevam rebaixando-se, né? Tem duplo mérito e se colocam acima dos gozos materiais e fazem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho, né? É diferente das outras pessoas, do insulamento. Ele pode se afastar questão de uma determinada área da sociedade, mas ele está fazendo, por exemplo, tem pessoas que acabam se afastando da própria família, mas é como no Evangelho coloca, né? Nós temos uma família, a nossa família é espiritual. É porque a gente restringe a nossa família consanguínea. Então a gente fica restrito àquele núcleozinho ali. E o restante das pessoas? Se nós cremos em Deus, e que Deus é Pai de todos nós, então todos somos irmãos, né? Não foi isso que Jesus falou? Ó, quando estavam falando assim, mas quem é seu pai, quem é sua mãe, seu irmão? Todos que acreditam, né, nessa questão na questão de Deus e tudo, esses são meus irmãos que estão me seguindo. Então assim, ele estava só demonstrando essa questão da parte espiritual nossa. É claro que sabiam quem era o pai, quem era a mãe, biológico, né? E aqui no Miramês fala o seguinte: há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em relação por motivos que o egoísmo inspira, né? Ele coloca aqui entre aqueles que vai atender um público e aqueles que entram no próprio egoísmo de ficar em isolamento, né? Os homens bem intencionados que descem de altos postos já alcançados para se misturarem aos sofredores, com os famintos, os nus, encarcerados, levando consolos, vestes e o alimento. Eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade. Quer dizer, são atos de bondade, são atos que as pessoas estão preocupados com grupos maiores, né? Então, assim, a gente está agora, período de frio, as pessoas estão na rua.
No outro dia eu vi, foi a questão do padre Júlio Lancelotti. Ele falou assim, falando sobre os moradores de rua. Ele falando, as pessoas que estão na rua, não tem uma água para beber, querem tomar um banho decente, não tem. A parte de higiene total, né? Então, a parte de higiene das mulheres, né? Então, ele falou assim, ninguém quer cuidar, as pessoas, a prefeitura de lá está isolando essas pessoas. Mas o ensinamento que veio de Jesus não é esse, foi completamente ao contrário, né? E o padre Júlio Lancelotti, ele já está sofrendo processos, porque ele está interferindo numa coisa que ele acha justa e que é justa, né? Ele está trabalhando em função daqueles que não têm nada. Assim como foi aqui no Brasil, a irmã Dulce, ela saía do convento para ajudar os pobres na madrugada. E ela foi punida. Ela foi punida pelo arcebispo aqui do Rio de Janeiro. Eu não me lembro o nome dele agora, porque eu vi o filme dela. Então, assim, são coisas assim que são importantes. E no filme tem uma coisa assim muito interessante, como é que a gente vive uma vida assim tão política, né, em todas as áreas. Ela, nesse período que ela sofreu a punição, tinha um rapaz que ela cuidava dele, já estava aí na fase de uns 20 anos, por aí, e ele achou uma injustiça muito grande dela ser punida, porque ela estava fazendo bem para todo mundo, ela ajudava, ela chegou a construir o hospital, né? Todo aquele trabalho social que ela fez. E esse rapaz, ele praticou um assalto e a arma disparou e feriu uma mulher, e ele foi lá, falou com ela e tudo. Aí ela falou assim, meu filho, eu estou cumprindo a determinação que me deram porque eu infringi as normas da igreja. Você tá me entendendo? Aí ele pegou, se entregou, né, ficou preso lá alguns anos. E na época que ele saiu da prisão, foi a época que o João Paulo II chegou ao Brasil. E por problemas políticos da própria igreja, estava todo mundo lá na Bahia aguardando. A única pessoa que não foi chamada por todo o trabalho social que Irmã Dulce fez, ela não foi chamada para ir até o palco, ficar junto de João Paulo II, né? Esse rapaz que tinha sido solto, que ela chamava de filho, fez uma comoção na Bahia, e aí eles tiveram que botar a Irmã Dulce lá no palco com o João Paulo. Tanto que da segunda vez que ele veio, ele foi visitá-la no hospital, né? Então vocês vejam a condição de certas pessoas que têm uma posição social, né? Eu não digo a posição social dela não em termos financeiros, mas um destaque social pela obra a qual ela fez, né? Assim como Chico, Dr. Bezerra e tantos outros aí, né? Da pessoa poder teve o seu reconhecimento, mas ela não fez por isso, né? Como Chico e tantos outros, dando um ensinamento para todos nós, mostrando que a gente tem que viver em sociedade, poder auxiliar aos mais necessitados. Foi isso que foi passado, o aprendizado de Jesus para cada um de nós. Porque tem pessoas que não conhecem a doutrina espírita e não acham que a gente estuda a vida de Jesus, né? Isso é um equívoco. Nós temos outras informações, mas como está no livro aqui dos Espíritos, que o maior
Espírito que veio foi Jesus, é o exemplo a ser seguido por todos nós. Então, se a gente quer seguir um espírito de luz, nós temos a nossa referência que é Jesus. Então, é essa vida que é proposta como uma lei natural, essa vida de sociedade. É isso que Jesus demonstrou, exemplificou para cada um de nós, e vieram outras pessoas com grandes dedicações, não, creio eu, que não ao nível de Jesus, mas que fazem o seu trabalho. E muitas das vezes o trabalho também pequeno, porque o dinheiro também é limitado, a gente também tem que entender isso, a gente aqui também faz, leva às quintas-feiras, né, a quentinha para os moradores de rua, o que é possível ser feito, porque nós temos limitações de trabalhadores, financeiros, mas se cada um fizer um pouquinho, ajudar um pouquinho, dentro de qualquer local que seja, nós vamos ter uma vida social melhor. Não adianta ficar reclamando dos garotos aí que estão roubando, estão fazendo, acontecendo. Vem cá, estão dando escola para essa criançada? Será que não dá para perceber como é que armas chegam na mão de crianças de 12, 13 anos? Eles não têm dinheiro, como é que chega? Né? Então, assim, nós temos que ter uma visão da nossa sociedade bem ampla. Não é a gente entrar só, é claro que eu vou me defender. Não é isso que eu não estou dizendo, estou falando não. Mas se não houver uma providência de botar essas crianças que estão agora dentro de escolas, vai ficar sempre esse clima. Enquanto toda a violência estava dentro da comunidade, era uma coisa. Essa violência veio para a rua, veio para o asfalto. E aí, agora que a sociedade está se despertando, né? Não adianta, a gente vai, os condomínios se fecham, você tem que vir aqui fora. Então a gente tentar olhar isso de uma outra forma, na hora que nós vamos votar. O que aquele candidato que eu votei, ele fez alguma coisa, não fez? A gente procurar saber. Porque as pessoas falam assim, eu não gosto de política, mas é o que influencia a nossa vida se a gente vota errado, não vota de uma forma adequada. Como é que a gente vai ter escola para criança se o interesse do outro é ficar cada vez mais rico, ter mais condições de privilégios? São leis que só privilegiam um determinado grupo, né? Não se vê uma sociedade. Então a gente vive nesse tipo de sociedade. E nós temos que aprender a crescer dentro dessas condições sociais a qual nós vivemos. Essa que é a nossa realidade. Estamos aí com um monte de questões a serem resolvidas. Então, assim, a gente procurar ter o nosso crescimento, poder aprender, para poder melhor a gente chegar, caminhar na vida e ajudar as pessoas de uma forma melhor. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente tenta se melhorar, né? Poder ter alguma condição de levar alguma coisa para cada um. Tá bom, gente? Obrigado. Agradeço essa espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, que todos nós possamos voltar para casa tranquilos, em paz. Boa noite aí, obrigado.
Vamos então passar ao Evangelho. Nós estamos no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E vamos hoje ver um comentário sobre os itens 13 a 16. Esses itens têm o título Coragem da Fé. Eu vou ler os itens 13 e 14, que são as passagens, respectivamente, de Mateus e Lucas. O item 13 diz assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. O item 14. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Graças a Deus. Vamos passar então ao momento do passe. Vamos procurar nos manter em harmonia. Sentir junto de nós os nossos mentores. Sentir a presença dos amigos espirituais. Não. Foi por causa do fio. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, esse texto que nós temos hoje, desses itens, do 13 ao 16, ele trata da importância de defender e viver o Espiritismo com coragem, com responsabilidade, com fé verdadeira, sem medo das críticas ou perseguições. Jesus exorta a confiança e a transparência da verdade. Aqueles que se envergonham da fé ou a escondem por medo ou conveniência, afastam-se da luz. O verdadeiro discípulo deve proclamar a verdade com coragem, sem temer o julgamento alheio. O Espiritismo retoma essa lição destacando a necessidade de firmeza moral diante das críticas ou zombarias. Ter fé não é apenas acreditar em silêncio, mas também agir de acordo com os princípios evangélicos, mesmo quando isso implica nadar contra a corrente. A coragem física é comum, mas a coragem moral é mais rara e valiosa.
É ela que permite resistir ao ridículo, à pressão social e aos interesses egoístas. Muitos se dizem espíritas em privado, mas calam-se em público com medo de parecerem diferentes. A coragem da fé exige que sejamos coerentes em todos os ambientes. O espírita, sincero, não impõe sua crença, mas também não a esconde. Ter coragem moral é sustentar a fé com humildade e firmeza, sem agredir e nem omitir. O cristão verdadeiro mostra sua fé pela conduta, bondade, paciência, honestidade, tolerância e amor ao próximo. A fé que não transforma o comportamento é apenas teórica. Quem tem coragem de viver o Evangelho no cotidiano, com gestos concretos de bem, torna-se luz para os outros. Não coloca a candeia debaixo do alqueire, mas a deixa brilhar. Graças a Deus. Vamos então mantendo essa atmosfera de harmonia, de paz, receber a mensagem do plano espiritual. E assim diante de todos esses vultos que aqui estiveram na terra, cada um deixando a sua mensagem, passando pelas dores, passando pelas provas e nos dando a coragem da fé, para que possamos vencer a nós mesmos no nosso dia a dia, compreendendo que somos espíritos errantes e estamos em aprendizado constante. Porque se a Terra é a nossa escola, o nosso hospital e a nossa oficina de trabalho, nós estamos inseridos nesse contexto, neste aprendizado de sermos cada dia melhores. E a doutrina nos dá com clareza todos os roteiros para que a gente possa caminhar junto a ela, dando-nos a clareza do ensinamento de Jesus, que nos mostrou como deveríamos nos conduzir na vida. E somos todos irmãos, e estamos aqui para conviver, para ser solidário um com o outro, para ter empatia com a dor do outro, porque no mundo todos sofrem, só que uns têm uma suportação diferente dos outros. A gente não deve valorizar a dor, mas ela vem para nos despertar, ela vem para nos ensinar e ela vem também para nos corrigir de alguma coisa que fizemos no passado. Porque a lei de ação e reação, ela só nos alcança quando nós temos débitos com a lei do Pai. Então vamos pensar em tudo isso. Vamos analisar como é que nós estamos vivendo. Porque viver não é de qualquer jeito, mas é mostrar sim a Deus que nos criou, que nós estamos no desejo de nos reformarmos, de buscar através da nossa exemplificação melhorar aqueles que estão ao nosso entorno, porque é para isso que nós estamos aqui. Não para criticar e julgar o outro, que ainda está em erro, porque cada um tem o seu momento. A natureza não dá saltos, mas ela está aí para todos apreenderem a conviver. Vamos aproveitar a estada na Terra como uma oportunidade abençoada
de alavancar a nossa evolução, mas também contribuir para que os outros apreendam também aquilo que nós já sabemos. E assim, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um que aqui está, aliviando as suas dores, curando as suas feridas e dando a força necessária para que cada um continue para frente, para o alto e para Deus sempre. Que Deus abençoe a todos vós. Na certeza plena de que ninguém está só e que o olhar do Pai está atento sobre cada criação sua. E assim, Deus seja com todos vós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos cientes da construção que temos em mãos a cada oportunidade reencarnatória, que possamos construir bases sólidas, que possamos estar atentos a todas as muitas oportunidades que nós recebemos, que possamos estar atentos à lei de progresso, que é uma lei divina, à lei de cooperação, que estejamos sempre olhando para os nossos irmãos, para todos os que nos ajudam de uma forma ou de outra, que possamos nos sentir agradecidos por essa casa, por esse momento sublime de união, de reflexão, de estudo, e que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz, com a companhia da Tua luz. Que seja em Seu nome, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar essa prece e darmos por encerrada também a reunião pública dessa quinta-feira. Graças a Deus. E aqui vai o nosso agradecimento por todos aqueles que colaboraram com a nossa festa julina. Foi muito boa. Quem não veio, perdeu. Agora só no próximo ano, tá? E no mais, quem precisar de um atendimento fraterno é só permanecer na sala. No resto, que todos possam retornar aos seus lares, levando a paz que receberam aqui.